Ana Carolina. Vou conversar com a primeira-dama da notícia, Edna Maciel, que vai falar do caso da morte da jovem Ana Carolina de Oliveira Silva. Neste mês de outubro, a morte da jovem completou 13 anos. No dia 10 de outubro de 2011, Ana Carolina, de 21 anos, caminhava pela Avenida Presidente Kennedy com um filho pequeno, quando tocou no poste e recebeu uma descarga elétrica. Todo mundo lembra desse caso triste e lamentável. Foi possível desvincular, tirar o bebê da mãe no momento do choque. E ele foi socorrido. A jovem, no entanto, chegou a ter parte do corpo carbonizada devido à intensidade do choque. Olha, é realmente uma cena que a gente, quando lembra, é algo assim que parece coisa de filme de terror. E o pior, isso é algo que é possível acontecer. É possível, mais mecanismos de fiscalização, de controle que se tenha, isso não é algo tão difícil de acontecer. Tá ok? Mas aí ela vai participar ao vivo? A primeira-dama? Então traz a primeira-dama aí, coloca a primeira-dama. Porque não tinha aqui, pelo amor de Deus. Eu saio do jornal, mas a primeira-dama não pode, pelo amor de Deus. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Edna, eu fico pensando aqui, eu lembro bem, você lembra, boa parte da nossa audiência lembra. Como eu disse, é cena assim que a gente imagina só em filme de terror. Coisa assim que foi, sabe, preparada para aquele filme ali. E coisas até consideradas assim absurdas de se imaginar. Olha, assim, não dá para descrever o sofrimento dessa mãe. Essa mulher, uma morte deve ter sido uma morte dolorosa, sofrida. E ao mesmo tempo ela tem aquela atitude de tirar a criança, de salvar o filho. É chocante. E 13 anos depois, essa cena continua viva. Continua assim, como se tivesse ocorrido ontem, de tão forte que foi. Boa tarde, Douglas, e a toda a nossa audiência aqui na Audia TV. Você tem razão, Douglas. Não dá nem para eu mensurar a dor dessa mãe, mesmo estando com ela hoje, com o pai, com parte da família, e ouvindo tudo que eles nos contaram, nos relataram, rememoraram, melhor dizendo, não dá para a gente imaginar a dor de uma mãe. Nem nessa situação e nem em outra qualquer, a mãe que perde um filho é uma dor que não dá para descrever mesmo, deve ser. Bom, nós vamos ver agora na matéria que fizemos lá na casa dessa família e conversando com esta mãe da Ana Carolina, né? Uma menina de apenas 21 anos e que estava, Douglas, indo fazer uma compra com o filho, né? Com a filha, melhor dizendo, uma bebê, quando realmente acabou sendo eletrocutada. E por conta de, infelizmente, um poste que já haviam várias reclamações sobre esse poste, segundo tudo que a gente coletou na época e agora também. Mas hoje, a mãe, quando a gente conversa com a mãe, vê que a dor ainda é latente, né? Vê na expressão do rosto dela e ela, por mais que exista ressignificação, por mais que exista apoio psicológico, realmente, ainda hoje ela revive e com agravante, né, Douglas? Porque ela ainda não recebe tudo que deveria receber da justiça. Então, acho que isso ainda machuca ainda mais porque ela cria os 2 netos. Mas vamos saber de todos esses detalhes na matéria que nós produzimos com o repórter cinematográfico Sérgio Neto. Por favor. Dona Raimunda Avelino vive nessa casa com uma família de 9 pessoas e diz que eles poderiam ser 10. Mas há 13 anos, uma das filhas, uma jovem de 21 anos, Ana Carolina de Oliveira Silva, morreu após receber uma descarga elétrica de um poste enquanto caminhava pela Avenida Kennedy, em Teresina. Folheando o álbum de fotos que relembra os anos de vida da filha, Dona Raimunda relembra ainda que Ana estava com um dos filhos, de apenas 1 ano, uma menina que conseguiu sobreviver. E de como recebeu a notícia que causou grande comoção, dentro e fora do estado. Chegou uma pessoa que me chamando, eu não sabia quem era, eu estava só no momento. E chegou uma pessoa gritando lá fora, muito que vamos ali, eu digo, para onde? Só que ele só fazia gritar, muito desesperado. Então era o cunhado da moça que andava com ela, que ela andava acompanhada de uma colega dela.
Aí meu menino chegou do campo, simplesmente na hora que ele chegou, do jeito que ele estava, ele montou na moto e saiu. E aí, quando chegou, foi a notícia, né, triste, que ela tinha morrido. Estava com um menino que faltava 2 dias para 11 meses. Hoje ele tem 13 anos, vai completar 14 no próximo mês. À época, a Companhia de Energia Elétrica, a Eletrobras, emitiu nota lamentando o incidente, comunicando sobre investigação e as providências legais. A mãe de Ana Carolina diz que ainda conseguiu receber a pensão por conta da morte da filha. Mas em relação à indenização, até hoje não tem uma resposta e o caso está na Defensoria Pública. Até hoje a indenização nunca saiu, né? Não sei por que também, que eu acho que isso é um descaso. 13 anos não é 13 dias, né? Se eu estivesse esperando por esse dinheiro para sustentar meu neto, né? Então, eu espero que um dia saia. Pai dos meninos tinha pegado o cartão, tinha me tirado outra senha e eu fiquei sem saber de nada. Ele não me comunicou, então daí foi onde eu fiquei sem receber, né? Durante o período da pandemia. Sim. Aí eu não fiquei sem receber. Aí eu comecei a receber depois que eu fui na justiça, aí veio ainda uns meses, aí parou, né? Então continua na justiça. É isso, Douglas, ela ainda recebeu, né, a pensão, como ela explicou, da Eletrobras, né? Ela conseguiu, recebia a pensão dos meninos sempre e a partir de um determinado tempo ela parou de receber essa pensão. Segundo as informações, segundo o que nós entendemos, a senha do cartão teria sido modificada, né? E aí ela, que sempre criou os filhos, ficou sem, os netos, melhor dizendo, ficou sem receber a pensão. Quanto à indenização, porque ainda tem uma indenização, a então Eletrobras agora Equatorial, né? Ainda tramita na justiça, ainda a Defensoria Pública está cuidando desse caso, né? Então, nós temos aí 2 casos, a liberação da pensão pela Defensoria e uma liberação da indenização pela Equatorial. Nós vimos aí a nota da Equatorial, né? Temos a nota da Equatorial Você oficial. tem a nota, Aida? Tenho, sim. Então, vamos lá. Eu havia colocado a nota, inclusive, na matéria. A Equatorial, antes a Eletrobras, já tinha se justificado, tomado todas as providências e chegado nesse ponto que nós falamos. Agora, a nota da Equatorial atual diz que ainda não há uma decisão judicial definitiva, mas que já iniciou o acordo com as partes envolvidas nesse processo de indenização relacionado ao acidente que matou Ana Carolina em 2011, tá certo? Quando a concessão de distribuição de energia no Estado era da titularidade da Eletrobras. E ela continua aberta às negociações, a algum esclarecimento que as partes envolvidas queiram, né? Ou seja, a família. Então, que se entenda, né? A pensão é outra parte, a Defensoria Pública que está tomando conta do caso, porque, segundo a mãe de Ana Carolina, ela não tem mais a senha do cartão. O marido, à época, né, era o titular, estava no nome dele, e hoje a mãe de Ana Carolina não tem mais a senha do cartão e não recebe, desde antes da pandemia, a pensão das 2 crianças, os 2 netos. O Pablo, que hoje está com 13 anos, e Pablo Vitor, e a Paloma Vitória, que estava no dia desse acidente, né, com 16 anos agora. Inclusive no dia, Douglas, a Ana Carolina estava inclusive acompanhada de uma amiga que até hoje dá assistência, acompanha aí a família composta por 9 pessoas. É isso. Agora, Aida, vamos lá. Essa questão da indenização, né, ficou muito porque não há uma decisão judicial, mas sim, há uma tentativa de entendimento entre a Equatorial e a mãe dela. Tudo bem, essa parte... Tudo e aí okay. Tem a mediação, obviamente, da Defensoria ali, deve-se chegar a um acordo. Agora, o que eu não consigo compreender... A Defensoria é só da parte da pensão, tá certo? A Defensoria é só da pensão, tá. Pelo que nós entendemos. Mas aí essa deve ter ou Defensoria, advogado, porque
A não ser que seja ela pretenda fazer mesmo pessoalmente, mas normalmente tem que ter uma mediação, né, de alguém para chegar a um valor da e ela indenização. só recorre à Defensoria Pública mesmo, Douglas, ela não tem condições de Então pagar o ela advogado. Deve recorrer também no caso a Defensoria Pública. Da indenização à Defensoria. Agora, ainda vamos lá. Esses dois filhos, o casal de filhos, Criança, que a avó adolescentes cria, agora. É o casal de filhos do ex-marido. O ex-marido é o pai. Isso. Mas quem cria é a avó. Quem sempre criou é a avó. Sempre. Pelo que eu entendi, o que ela me contou, o relato dela, Douglas, a menina, quando engravidou, ela foi até o Maranhão, eles dois tinham um relacionamento, e ela foi até o Maranhão para saber se o rapaz iria assumir o relacionamento. Ok, assumiu. Isso eu estou resumindo, tá? Vieram para cá, depois de um tempo, morando na casa da avó, né, dessa senhora que nós conseguimos a entrevista hoje. Então, ele vivia com ela maritalmente, era esposo, era marido, né? Depois que aconteceu um incidente, ele está vivendo a vida dele, certo? É claro. E aí, sem entrar em detalhes, ela nos contou de que a partir de um determinado tempo, que ele é uma pessoa confiável, né? Então ele tinha o cartão, ela tinha o cartão, a senha, tudo direitinho. Um dia ela foi tirar o dinheiro e já não era mais a mesma senha. E aí a justiça bloqueou. Então nem ele tira o dinheiro das crianças e nem ela. Enquanto estiver nesse impasse, as crianças ficam sem esse dinheiro, os adolescentes. Agora, sem a pensão. É algo que não dá para entender, porque é a avó que cria. Exatamente. É a avó que tem a responsabilidade desde sempre, das crianças, desde sempre. O pai, obviamente, eu não estou acusando, mas quem mudou a senha? Claro, foi ele. E aí é que está o ponto de interrogação. Mudou a senha, assim, quem tinha acesso? Ele. Os dois, Os dois tinham, mas ela não mudou a senha. Claro, ela queria receber então, dinheiro. Então, pressupõe-se que tenha sido mudada por ele. Isso. Mas como ele mudou a senha, e como ele quer ficar com o dinheiro, se ela que cria os filhos? E por que essa demora na justiça para se decidir uma questão tão óbvia? Aí é que está que eu gostaria de lhe informar também. Na conversa que nós tivemos com ela disse que já foi várias vezes à Defensoria Pública, tinha inclusive o defensor que estava acompanhando ela tudo direitinho, e a partir de um determinado tempo também, ela não consegue mais falar não conseguiu encontrar, na verdade, agendar com o atual defensor público. E aí ela fez até um apelo para a gente, viu, Douglas, para que realmente a gente falasse aqui no programa para a Defensoria Pública, que já acompanhava e acompanhava direitinho, para que a Defensoria Pública possa acompanhar mais de perto esse caso, porque ela precisa, né, dessa pensão para as duas crianças, e ela não sabe o que está impedindo ainda de ser tomada uma decisão, verificado se realmente o ex-marido de Ana Carolina tem a senha, se ele não tem a senha, se mudou, e mesmo que ele tenha mudado, já houve um bloqueio, então a justiça pode desbloquear. Estou falando como leiga, né? E baseada nas informações e apurações que temos. Foi esse um pedido que ela fez, né? E nós estamos reiterando aqui, então, e vamos acompanhar, né, esse caso, né, Douglas? Assumir aqui esse compromisso, já que você começou, esse caso se trouxe com muita competência, como sempre. Vamos tentar entrar em contato, vamos tentar vamos tentar intermediar esse encontro dela com o defensor, a defensora. Isso. Ela disse que vai, inclusive, essa semana lá de novo. E aí vamos marcar, você marca com ela, Edna, no dia que ela for, para você ir com ela, que a sua presença é uma presença muito importante, a Edna é uma jornalista de muito respeito, muito reconhecida. Então, a Edna vai com ela, claro que vai lá e ajudar, tentar intermediar, conversar com a chefia lá da Defensoria Pública, ver o que é que está acontecendo, mostrar a gravidade da situação. Eu sei que todos os casos lá são importantes. Isso. A gente está tratando desse especificamente, e esse dinheiro está lá, e ela precisa para sustentar os netos. Então, eu queria com você assumir esse compromisso para no dia que ela for, você ir com ela, acompanhar, para a gente trazer o retorno dessa visita dela à Defensoria. Tá certo, Douglas. Inclusive, nós temos sempre contato com a assessoria de comunicação da Defensoria Pública, que sempre troca boas informações com a gente. Certamente, nós temos certeza que vamos acompanhar o caso e vamos dar uma resposta aqui para a nossa audiência. E principalmente para a família de Ana Carolina, que precisa para cuidar das crianças, né? Escola, saúde, enfim, hoje 2 adolescentes. Obrigado, Edna, pela participação e pelas informações. Obrigada. Edna Maciel trazendo informações sobre esse caso. Boa tarde. Há 13 anos. E aí a gente está ainda, olha a consequência de tudo isso, onde é que tudo foi parar. E até agora deu esse nó aí na indenização, está se tentando um acordo. A pensão, trocaram senha,
tá parada lá e a avó não consegue ter acesso, a Sena não tem acesso ao dinheiro para sustentar os netos, né?